Se eu lhe fizesse a pergunta, qual é a maior invenção do homem? Qual seria a sua resposta? Há muitas opções. Seria fogo, porque nos dá calor, proteção e a capacidade de cozinhar nossas refeições. Ou talvez você escolheria a roda, já que é a força motriz por trás dos primórdios do comércio e das viagens. Embora ambas sejam excelentes escolhas, na maioria das vezes quando pensamos nas maiores invenções da humanidade, tendemos a esquecer uma das mais importantes de todas: dinheiro. Todavia, ao contrário de outras grandes invenções do homem, o dinheiro é irrelevante. Talvez seja por isso que muitas vezes não pensamos nisso ao mesmo tempo que algumas das outras grandes invenções. Coisas como o fogo e a roda são tangíveis, mas não dinheiro. O dinheiro é apenas uma ideia, uma ilusão, cujo valor é inexistente, determinado apenas pela importância que atribuímos a ele, ou pelo menos dinheiro como o conhecemos hoje. No entanto, o fato de o dinheiro ser a maior ilusão da humanidade não diminui de forma alguma sua importância. Antes de criarmos dinheiros, fomos forçados a comercializar bens e serviços diretamente no que chamamos de sistema de troca. Pessoas que trocam bens e serviços por outros bens e serviços em troca. Como não havia valor arbitrário nesses itens, cada negociação era determinada pelo que cada parte estava disposta a desistir por algo que desejava. Era tipo um jogo. Se eu quisesse alguns dos seus legumes para jantar, mas só criasse gado, teria que lhe dar um dos meus animais em troca de sacos de legumes. Se eu quisesse usar sapatos, mas só fizesse barracas, teria que te dar uma barraca inteira em troca de um par de chinelos. E imediatamente você já pode ver um dos principais problemas desse sistema de comércio é a assimetria. Como fabricante de tendas, não há como não me sentir enganado tendo que trocar um espaço inteiro por um calçado simples. Como não havia um meio de troca padronizado, era muito difícil fazer com que duas pessoas que precisavam de coisas uma da outra chegassem ao acordo. Ter que esperar até uma dupla coincidência de desejos onde duas pessoas precisam das coisas exatamente opostas. Ao mesmo tempo, também foi muito difícil e ineficiente. E isso não era tudo. Veja bem, nosso dinheiro não é apenas um meio de troca, também é considerado uma reserva de valor. E antes da invenção do dinheiro, a maior ilusão da humanidade, algumas pessoas nunca poderiam armazenar sua riqueza sem culpa própria. Pense no agricultor que vende tomates e no homem que faz tendas. O homem que faz barracas pode criar uma vila inteira de imóveis e trocá-los com qualquer pessoa que precise de um lugar para descansar a cabeça o ano todo, e provavelmente ganharia com isso. Mas o agricultor que vende tomates só pode trocar quando os tomates estão na estação. Já que os tomates são bens perecíveis, ele não pode mantê-los por um longo período de tempo. Portanto, embora ele estivesse se esforçando no mesmo negócio que o fabricante de tendas, não havia absolutamente nenhuma maneira de permanecer rico o ano todo. Há também o problema de ter algo que poucas pessoas querem hoje em dia. Ao iniciar um negócio, muitas vezes nos dizem para encontrar um nicho, um pequeno grupo de pessoas que estão muito interessados no que você tem a oferecer. Como montar seu negócio online do zero ao avançado. Antes que o dinheiro existisse, esse conselho não o deixaria sem nada que valesse a pena trocar. As pessoas que mais tinham eram aquelas que possuíam coisas que todos queriam. Coisas como armas, pele de animal e sal. Mas, como todos sabiam que todos queriam essas coisas, começaram a comprá-las, mesmo que não precisassem delas no momento, apenas para poderem negociar com elas mais tarde. Por fim, o dinheiro mercadoria se tornou uma coisa. As pessoas trocavam os bens e serviços pelos itens mais comuns, como sal ou armas, e apenas usavam isso para trocar pelo que queriam de outra pessoa. Contudo, de sal e armas a pequenos colecionáveis, conchas e contas, a humanidade descobriu uma maneira melhor de negociar e fazer transações.
Em vez de trocar bens e serviços por bens e serviços que você pode não precisa no momento, você pode trocar seus bens e serviços por objetos arbitrários para atuar como marcadores de valor. Depois disso, você pode usar esses espaços reservados para obter produtos e serviços que realmente deseja de outra pessoa. A ideia era brilhante. Tão brilhante que o mundo inteiro se afastou lentamente do sistema de troca para o sistema de troca de dinheiro. Mas ainda havia um problema com esse meio de troca. Você vê, para o dinheiro valer alguma coisa, ele precisa ser escasso. Quanto mais disponível algo é, menor é o seu valor implícito. Isso é economia básica. Se todo mundo pode colocar as mãos em algo, não pode valer tanto, certo? Então, coisas assim como areia ou conchas que você poderia facilmente pegar em qualquer praia, não eram realmente uma boa medida de valor. Naquela época, o dinheiro ainda não era uma ilusão. O valor de uma moeda era determinado pelo valor do metal do qual a moeda era feita. Se você tivesse uma moeda feita de 1 grama de ouro, ela valeria 1 grama de ouro. Você pode facilmente medi-lo e ver por si mesmo que é de fato 1 grama de ouro. No entanto, apesar de o dinheiro ser considerado a maior ilusão da humanidade, reis e governantes rapidamente descobriram o poder do dinheiro. Eles perceberam que quanto mais desses minúsculos metais preciosos você tivesse, mais poder você poderia controlar. E assim, em 600 anos antes de Cristo, Aliates, rei da Lídia, criou a primeira casa da moeda oficial. Ele criou as moedas usando uma mistura de prata e ouro e gravou uma imagem na moeda para atuar como denominações. Agora as pessoas podiam dizer facilmente o valor do pedaço de metal que estavam segurando simplesmente olhando para a foto em seu rosto. Mas os reis do mundo queriam mais dinheiro e os metais preciosos eram muito caros. Para produzir mais dinheiro, eles começaram a reduzir as moedas. Depois de misturando os metais mais caros com os mais baratos, logo todas as moedas em circulação valiam menos do que a imagem em seu rosto dizia que valiam. E assim nasceu o dinheiro, a maior ilusão da humanidade. O valor da moeda não era mais determinado pelo valor do metal. O valor da moeda agora era simplesmente o que os governantes e o banco diziam que era. Assim, uma libra esterlina britânica representava uma libra de prata esterlina. No entanto, quando o comércio internacional se tornou uma coisa, as pessoas perceberam que as moedas de metal eram pesadas demais para serem armazenadas. E assim, os reis de todo o mundo começaram a emitir certificados para negociação de longa distância. Como esses pedaços de papel eram carimbados pelo rei, as pessoas confiavam em seu valor e acreditavam que poderiam usá-lo para recuperar o que valia em moedas. E isso era verdade por enquanto. À medida que mais desses certificados inundavam o mercado, as pessoas precisavam cada vez menos de moedas. Até que finalmente o papel valia o que acreditávamos que valia, mesmo que não o trocássemos por mais peças físicas de ouro e prata. De antigos reis a governos modernos e bancos centrais, o dinheiro permaneceu uma ilusão, uma mera representação, cujo valor é determinado pela importância que as pessoas atribuem a ela.